Gente, pelo amor de Deus, é muita desonestidade por parte de um pastor. Você é um mentiroso, pastor. Olá, meus irmãos, graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Defensores. O vídeo de hoje nós vamos refutar a refutação de um católico contra uma palestra do pastor João Flávio. Então não perca que nós vamos comentar parte a parte desse vídeo depois da nossa vinheta. Muito bem, estamos de volta. Eu estou fazendo esse vídeo não com o intuito de revanche ou coisa parecida, mas simplesmente por dois motivos. O primeiro motivo é que este rapaz, ele citou diretamente o CACP, então eu sou um dos cofundadores do CACP, então isso me toca, né, a dar uma resposta a essas argumentações, a esses ataques que ele fez contra o pastor João Flávio. O segundo motivo é porque muitas pessoas que estão assistindo o vídeo deste senhor, deste rapaz, chamado Daniel Silveira, mas não é o deputado federal, eles vão acreditar que o que ele disse realmente tem base bíblica e de fato ele refutou o que disse o pastor João Flávio. Tá? Então é por esses dois motivos que eu estou fazendo esse vídeo. Eu vou soltar já de mão aí bem rápido o vídeo dele e conforme ele vai falando nós vamos comentando e refutando as questões que ele levanta neste vídeo em que ele está fazendo. Estudando um pouquinho o canal dele, estudando alguns vídeos dele, a gente percebe que o Daniel, principalmente, ele fez um vídeo contra mim, eu ainda vou trabalhar neste vídeo, a gente percebe que o Daniel, ele não tem uma boa interpretação de texto, ele interpreta mal o que as pessoas falam, ele confunde as coisas e ele cria espantalhos e depois se gaba de ter refutado o espantalho que ele mesmo criou. Tá? Então é lastimável. E ele comete vários erros nesses vídeos, não só nesse que eu irei comentar, mas num vídeo em que ele tenta me refutar e outros vídeos sobre o purgatório que também ele menciona o pastor João Flávio. Mas sem mais delongas, vamos aí ouvir o senhor Daniel Silveira e o que ele tem a dizer. Olá, meus amados irmãos e irmãs, nós vamos dar sequência aqui às nossas argumentações, respondendo às distorções do pastor Martins, do CACP, que é um site de apologética protestante. Eles têm lá uma playlist falando sobre a Igreja Católica e atacando a fé católica. Bom, vamos fazer o primeiro comentário aqui. Na verdade, o CACP ele não ataca a fé católica. O que faz o CACP? Ele compara as doutrinas católicas, os dogmas católicos, com o que ensina a Bíblia Sagrada. E quando nós comparamos o que crê a Igreja Católica, o que ela ensina, o que ela definiu como dogma, e contrastamos com o ensino bíblico, é claro que não bate. Os ensinos do catolicismo, a maioria deles, são completamente não só extra, mas antibíblicos. Alguns deles são até antibíblicos mesmo. Então, é este o caso. Todos os argumentos, todos os artigos e vídeos que nós fazemos é com esse intuito, de apenas contrastar a fé católica com a doutrina dos apóstolos. E quando a gente compara os dois, é claro, eles são incompatíveis. Mas o Daniel, assim como alguns outros católicos, acredita que isso é um ataque. Na verdade, não é um ataque. É apenas uma maneira de dizer que o catolicismo ele não herdou as suas doutrinas da tradição apostólica, não herdou as suas doutrinas das doutrinas ensinadas por Jesus e pelos apóstolos. Mas vamos continuar aqui. Então ele vai passar o vídeo do pastor João Flávio, eu não vou reprisar esse vídeo, tá? Quem quiser pode assistir lá no canal CACP, é um vídeo bem antigo, onde o pastor João Flávio fala sobre a origem das imagens de escultura dentro da Igreja Católica, e ele diz que a origem começa com uma função pedagógica, e depois de Teodósio, depois que pagãos começam a entrar na igreja sem conversão, apenas através do batismo, esses pagãos trazem para dentro da igreja um costume que eles já tinham no paganismo, ou seja, de adorar, de reverenciar, de prestar culto às imagens. Então, a partir deste momento, com a igreja já não tão cristã, mas cheia de pagãos semi-convertidos, com costumes pagãos ainda, essas pessoas começam a transformar toda a liturgia da igreja. E por fim, isso aí vai
ter uma justificação teológica lá no segundo concílio de Nicéia, tá bom? É exatamente isso que o pastor disse. Então é isso que o senhor Daniel Silveira vai tentar responder durante esse vídeo. Meus irmãos, a gente presencia nessas argumentações protestantes que eles tentam ao máximo, né, fazer uma mistura aí de muitos textos bíblicos, muitas das vezes de histórias, né, contando aí fatos históricos que eu não sei de onde eles tiram. Bom, ele diz que não sabe de onde que o pastor João Flávio tirou os fatos históricos. É simples, Daniel. Primeiro, livros de história da igreja. Segundo, pesquisas acadêmicas, do mundo acadêmico, como essa aqui, por exemplo, do Alan Bezasson, A Imagem Proibida, tá? Que é uma tese dele, um livro muito respeitado nessa área de iconoclastia, história da iconoclastia. Outros, Dicionário de Crenças dos Cristãos Primitivos, tá? Por exemplo, da própria literatura católica, Dicionário Enciclopédico da Bíblia, da edição, deixa eu ver aqui qual é essa edição aqui, Editora Vozes, tá bom? Portanto, católico, tá? E é claro, da própria Bíblia Sagrada, né? Então é daí, Daniel, que nós tiramos todas essas histórias, tá bom? Assim, eu não culpo você por ser ignorante, e eu estou usando a palavra ignorante aqui no bom sentido e não no sentido pejorativo, de ser apenas desconhecedor dessas questões, tá? Se você estudar um pouco mais, você vai saber que o pastor João Flávio, tudo que ele diz tem embasamento histórico, tá bom? Não é pelo fato de que você não conheça que isso não exista. Mas vamos prosseguir, vamos ver o que ele tem mais a dizer para nós aí nessa alegada refutação. Diz que a Igreja Católica, paganizada, começou a usar as imagens como um instrumento pedagógico. Não foi bem isso que o pastor João Flávio disse. Ele disse que as imagens, elas tiveram uma função, em princípio, pedagógica dentro da igreja, depois de Teodósio, aí sim, depois que os pagãos começaram a entrar sem conversão genuína para dentro da igreja, apenas através de batismo, esse pessoal, esses grupos, eles começaram a paganizar a igreja, tá? Porque eles estavam acostumados à sua vida de idolatria, na sua vida pagã, na sua antiga vida pagã. Então eles agora se transformam em cristãos. Teodósio, ele transforma o catolicismo, o cristianismo, na verdade, o cristianismo na religião estatal, a religião do Estado. E é claro, todos os seus súditos iriam aderir à religião do imperador. Então muitas pessoas entram para dentro da igreja sem conversão nenhuma e traziam seus costumes. Um deles era o culto às imagens. Após todo esse levante, todo esse processo histórico, que aí começou o paganismo dentro da igreja, tá? Então o Daniel Silveira aí, ele está distorcendo um pouco o que o pastor João Flávio disse. Aliás, o Daniel, ele consegue distorcer muitas coisas do que os seus oponentes dizem, tá? Ele cria um espantalho na cabeça dele, depois ele detona esse espantalho que ele mesmo criou e se gaba de ter destruído o espantalho, tá? Esse é um problema muito sério, não só do Daniel, tá? A maioria dos apologistas católicos, pelo menos no Brasil que eu vejo, e tem alguns internacionais também, fazem a mesma coisa, não prestam atenção e refutam coisas que a pessoa não disse. Estou aqui, gente, com uma Bíblia chamada Bíblia Apologética com Apócrifos. Olha, Daniel, que Bíblia bonita, né? Eu também tenho uma, tá? A minha Bíblia Apologética com Apócrifos, mas a sua tá mais novinha, acho que é porque você não lê tanto Bíblia, né? Mas a minha, ela está um pouco desgastada. E se você, Daniel, for na página 10 dessa Bíblia, tá? Ali mostra os colaboradores que trabalharam nas notas de rodapé. E se você tiver um pouquinho de pachorra, você vai encontrar o meu nome e do pastor João Flávio. Sendo assim, se você quiser que eu autografo essa Bíblia para você, ou o pastor João Flávio, é só nos dizer, tá? Manda lá para nós que a gente vai autografar e mandar de volta para você, tá bom? Essa Bíblia é uma Bíblia de tradução protestante que eles fizeram com rodapé em defesa do protestantismo. E existem diversos rodapés aqui
atacando a fé católica. Veja bem, não é que a Bíblia apologética é em defesa do protestantismo, é em defesa da verdade. Porque muitas notas de rodapé que estão ali, a própria Igreja Católica aceitaria contra as outras seitas. Então, a Bíblia apologética, ela não foi feita para combater a Igreja Católica, como que dá a entender, pelo menos aí na fala que ele fez agora, de que a Bíblia apologética tem várias notas de rodapé contra a Igreja Católica. De fato tem, mas ela não foi feita contra a Igreja Católica, tá? Isso é um alerta, são notas de estudos apologéticos para treinar e para o conhecimento do crente mediano, que não tem tempo para ficar estudando. Então, por exemplo, chega uma testemunha de Jeová na casa dele, ele pega a Bíblia, a testemunha de Jeová cita o versículo, a hora que ele olha lá, tem a resposta embaixo na nota de rodapé, e ele vai responder para as testemunhas de Jeová, adventistas, mormons, espíritas e também católico, tá bom? Então, é uma obra geral para combater seitas e não para defender o protestantismo. Mais um erro aí do senhor Daniel. Eu vou usar essa Bíblia para mostrar a esse pastor protestante que ele está mentindo mais uma vez. Certo? Bom, muito bem. Vamos ver então quem que estará mentindo. Tá? Eu vou provar isso na Bíblia, que o senhor Daniel Silveira, ele não só está, eu não posso dizer mentindo, como que eu posso falar do Daniel? O Daniel, ele, pelo que eu vejo, ele ignora, ele não conhece regras de hermenêutica, ele não tem muita familiaridade com os textos bíblicos e ele confunde muitas coisas que a gente fala, como eu já disse, né? Juntando tudo isso, vira uma parafernália retórica que ele usa para tentar combater os protestantes. Mas vamos ver aqui o que ele vai usar. Eu já vi o vídeo, é claro, tá? Já estudei o vídeo dele. E vamos dar uma olhadinha. Preste atenção nos versículos que ele vai usar e na argumentação que ele vai utilizar e veja se eu não tenho razão. Bíblia de tradução protestante, no Salmo 138, vai dizer algo muito interessante. Bíblia de tradução protestante. Olha só o que o salmista diz. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. Olha só, gente, aqui o salmista está dizendo que se inclina diante do templo, do santo templo. Veja que aqui o salmista chama o templo de santo. Ah, Daniel, mas aí o que é que tem a ver, cara, que tu tá usando esse texto aí? Só para a gente chegar onde eu quero. Veja que existe uma comunicação do templo matéria para o salmista. Tanto é que ele se prostra diante do templo, se prostra para o santo templo. Perceba que aqui é algo que você não vê no protestantismo. Sim, Daniel, você não vai ver isso no protestantismo, tá bom? E eu vou te falar o porquê. Sabe por que, Daniel, que Davi escreveu o Salmo, essa passagem especificamente, que ele inclina para o templo do Senhor? Eu vou te ensinar, Daniel. Vamos aprender um pouquinho de Bíblia aí, meu querido. Eu separei aqui alguns slides que eu quero passar, tá? E quero mostrar aqui para o Daniel por que Davi ele escreveu que estava inclinando para o templo do Senhor. Muito bem. Quando a gente vai lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 41 ao 44, Daniel, preste atenção. Você pode ler na sua Bíblia católica também, ou na Bíblia apologética aí que está novinha na sua mão, tá? Preste atenção que Salomão fala ao inaugurar o templo de Israel, o primeiro templo que ele fez para o Senhor. Diz assim, olha, 1 Reis, capítulo 8, versículo 41 ao 44. E também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, da tua forte mão, e do teu braço estendido, e vier orar voltado para esta casa, ouve tu nos céus, assento da tua habitação. Prestou atenção? Olha o que ele diz, e vier orar voltado para esta casa, ouve tu nos céus, assento da tua habitação. Aí no final, no último versículo, 44, ele vai dizer,
quando o teu povo sair à guerra contra o teu inimigo pelo caminho porque o enviares, e orarem ao Senhor para o lado desta cidade, que tu elegeste, desta casa que edifiquei ao teu nome. Então, esta foi uma bela oração que Salomão fez. E o que ele disse? Ele pediu a Deus que todas as vezes que alguém orasse para Jerusalém, onde estava o templo, que essa pessoa tivesse a sua oração ouvida por Deus. Por quê? Porque se você continuar a leitura, o contexto geral, você vai perceber que a glória de Deus estava no templo. Era por isso que eles tinham esperança no templo, porque a glória do Senhor estava lá. O Deus invisível habitaria na casa de Israel. Então era por isso. Não tem nenhum outro motivo o porquê de qualquer israelita orar ajoelhado ou voltado para o templo ou voltado para a cidade de Jerusalém. Era simplesmente por isso, porque o nome de Deus estava na casa que ele fez, que Salomão fez para o Senhor, e a glória do Senhor estava lá. Então, todas as vezes que as pessoas orassem voltado para este lugar, era uma possibilidade de Deus responder essas orações. E isso virou uma tradição dentro do judaísmo, ou melhor, dentro da cultura judaica. Tanto é assim que em Daniel, o profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10, olha o que está escrito. Daniel, pois, quando soube do que o édito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Percebeu? Isso virou um costume. Então, todas as vezes em que o judeu estava fora da sua terra, ele se voltava para onde estava Jerusalém, porque onde estava Jerusalém estava o templo. E não era a questão do templo em si, era porque o Deus de Israel estava habitando naquele local. A glória de Deus estava ali e o nome de Deus estava ali. Era simplesmente por isso. Mas olha que interessante, olha como que o Daniel, nosso amigo católico, ele não gosta que a gente chama ele de amigo, né? Ele acha que é uma hipocrisia, que nós estamos sendo falsos. Ele falou isso no vídeo que ele me refutou. Mas, Daniel, sinceramente, eu considero vocês como amigos, não como irmãos. Se eu falasse que vocês eram irmãos, para nós, aí eu estaria sendo mentiroso e hipócrita. Porém, vocês são amigos nossos. Eu tenho vários amigos católicos. Vamos ver como que o Daniel aqui explica esse desenrolar que ele disse sobre o templo. Ah, só um momentinho. Eu já estava me esquecendo aqui. Os pais da igreja, nenhum deles, quando comentaram o Salmo 138, fizeram essa conversão indevida que o Daniel tenta fazer. Por exemplo, Agostinho, no comentário aos Salmos, no Salmo 137, que é um pouco diferente, que ele estava usando uma outra versão ali de manuscritos, no Salmo 137, na parte 4.2, olha o que ele diz, comentando essa passagem que o Daniel está tentando provar, que nós devemos adorar o santo templo de Deus. Prostrar-me-ei em teu santo templo. Entendo teu templo não feito por mãos humanas, mas que tu mesmo fizeste para ti. Agostinho aqui, ele vai dizer que o templo é um templo espiritual. E ele vai seguir outros, ou melhor, outros comentaristas da igreja primitiva também comentaram dessa maneira. Por exemplo, Teodoreto de Ciro, comentando o Salmo 138, veja o que o Teodoreto diz. Eu me curvarei diante do teu santo templo e confessarei ao seu nome da tua misericórdia e da tua verdade. O templo consagrado ao teu nome tomarei para mim um lugar no céu. Nele eu irei adorar-te, prestar um ato de louvor, agradecido ao ver a benignidade para comigo e a justiça contra os meus inimigos. Novamente, Teodoreto, ao comentar essa questão do templo, ele não faz nada mais, nada menos do que interpretar como um templo espiritual. Não fala sobre imagens, não fala que o templo é santo, que Davi estava ajoelhando diante de uma coisa santa porque era algo que deveria ser reverenciado, nada disso. Aqui tem a ver com a adoração a Deus. Vamos outro aqui, agora Santo Alberto Magno, no comentário ao Salmo 138. Olha o que ele diz no seu comentário. Aqui ele promete louvar com um coração devoto, alguém que está afastado de todas as distrações e evitando cautelosamente que se desvie. A ideia é, cantarei com o coração puro e adorarei, subindo ao teu santo templo,
que é o meu próprio coração que tu santificaste. Pois ali vocês desejam ser adorados. Aí ele cita João 4,23. Verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O espírito é o templo de Deus. O templo de Deus é santo e você é esse templo. Quem ora ali é ouvido. Então, completamente diferente da interpretação que o Daniel está tentando fazer. Aliás, será que o Daniel ele tem fundamento no magistério eclesiástico para essa interpretação? Porque os católicos são proibidos de fazer a interpretação particular da Bíblia. Agora, se o Daniel ele não tem base para interpretar esse texto dessa maneira na tradição da Igreja Católica, então ele está fazendo uma interpretação particular. Então ele está caindo no mesmo erro que ele acusa os protestantes, né? É lógico que não há erro nenhum em interpretar a palavra de Deus. É só pegar a patrística inteira, a patrística não dependia de magistério eclesiástico, coisa nenhuma. E os escritores, independentemente, interpretavam da sua maneira os textos bíblicos. Tanto é assim que muitos deles se contradiziam, justamente porque tinha essa liberdade. Agora, a Igreja Católica colocou uma rédea nos fiéis em que eles são obrigados a interpretar apenas de acordo com a interpretação oficial dada pelo catolicismo. Isso é tremendamente desumano, é horrível. Por quê? Porque a pessoa não tem liberdade, e a liberdade é um dos dons que Deus nos deu. E nós sabemos que a Igreja Católica ela sempre foi contra a liberdade, não é verdade? Sempre foi. Liberdade religiosa, liberdade de expressão, enfim. Depois do Concílio Vaticano II é que eles mudaram um pouquinho, tá? Mas antes do Vaticano II, a ideia era ser contra a liberdade religiosa, tá? Então, isso mostra como que é o catolicismo romano. Vamos então continuar com o vídeo do Daniel. Vamos ver o que ele tem mais a dizer aí. Aí eu quero mostrar a vocês como era esse templo. Aí você pega aqui em Ezequiel capítulo 41, do versículo 17 ao 19. Presta atenção. É por isso que eu falo que o Daniel ele não tem muita habilidade com exegética, com Bíblia, essas coisas. Ele vai correlacionar o templo de Ezequiel 41 com o que Davi está falando no Salmo 138. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeira coisa, Daniel, aprenda uma coisa. Leia o Ezequiel dentro de todo o seu contexto. O templo de Ezequiel, ele começa no capítulo 40, vai até o 48, tá? Isso foi uma visão que Deus deu a Ezequiel, uma visão. Esse templo de Ezequiel nunca foi construído, Daniel. Preste atenção, nunca foi construído. Não é o templo de Salomão, não é o templo que Davi está falando. Ele está falando aqui, de um templo. No caso, Ezequiel está falando de um templo que era para ser construído pelo povo de Israel. Estava no futuro, ainda não foi construído. As dimensões do templo são completamente diferentes, são enormes em comparado com o templo de Salomão. A liturgia não é mosaica. O templo não fala dos querubins da Arca da Aliança ali dentro. O templo fala de coisas que não existiam no templo de Salomão. Então é um templo completamente diferente. É um templo que ainda será construído, segundo alguns entendimentos teológicos, no milênio. Eu já fiz um vídeo sobre isso também, falando sobre o templo do milênio. Então esse templo de Ezequiel não tem nada a ver, Daniel, com o que você está querendo relacionar lá com o Salmo 138. Então você tem que aprender um pouquinho mais de teologia, um pouquinho mais de exegese, um pouquinho mais de Bíblia, para poder se aventurar a tentar refutar alguém nesses termos, tá bom? Mas vamos ver o que ele tem a dizer aí. Lembrando, Bíblia de tradução protestante, que diz: até o espaço em cima da porta e até o templo de dentro e de fora e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo com medidas. E foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubins. E cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de uma banda e um rosto de leãozinho para a palmeira da outra. Assim foi feito por toda a casa em redor. Aqui está dizendo que o templo era coberto de imagens tanto dentro como fora.
Percebam que eles tentam tirar aí o nome imagens, né? Mas não tem como eles retirar aqui, que eram os querubins, esse rosto de um homem. Veja, tinha um rosto de uma pessoa lá no templo, e o salmista se ajoelhou diante do templo. Então, consequentemente, se ajoelhou diante de imagens. As imagens comunicam alguma coisa. Ô Daniel, vamos aprender uma coisa aqui. Primeiro, Salmo 138, Davi. Tá? Quem que está falando daquele salmo ali? Quem que fez aquele salmo? Davi. Segundo a tradição, foi Davi. Tá? O rei Davi escreveu o Salmo 138. Quem que construiu o templo, Daniel? Foi Davi ou foi Salomão? Na época de Davi existia o templo? Não existia. Salomão, o seu filho, depois da morte de Davi, é que construiu o templo, Daniel. Você não consegue raciocinar? Então, quando Davi fala, por isso que esses escritores que eu trouxe da patrística, eles falam de um templo interior, de um templo espiritual. Por quê? Porque Davi não poderia estar falando do templo de Salomão, porque não estava construído ainda. Outra coisa, Davi também nunca poderia falar de um templo que nunca existiu, que é o templo de Ezequiel. Outra coisa, ele pega aqui a parte que fala dos querubins, né? Os querubins adornavam ali a parte do templo de cima e embaixo, sendo colocados entre as palmeiras. Cada querubim, um tinha o rosto de homem, o outro o rosto de leão. Um olhava para uma palmeira, o outro olhava para outra palmeira. Estavam intercalados ali. É interessante isso aí. Por quê? Se os querubins justificam o uso de imagem, eu quero perguntar para o Daniel e todos os católicos. Vocês oram aos querubins? Vocês têm imagem de querubim na casa de vocês? Onde que vocês têm imagem de querubim? Onde que eu vi em alguma igreja católica? Me mostra algum querubim na igreja católica, onde vocês cultuam os querubins, onde vocês têm culto para querubim. Então não adianta, Daniel. Os querubins, dentro da antiga dispensação, eles eram o quê? Um símbolo. Eles não recebiam culto. Eles não recebiam uma adoração. Ou, como vocês queiram, uma veneração de dulia. Não existia isso na mentalidade judaica. Tá? Na mentalidade judaica, os querubins era para representar a glória de Deus apenas. E os querubins não eram vistos, Daniel. Os querubins é completamente diferente. O que existia de arte, e isso aí que você leu em Ezequiel 41, está falando de arte, está falando de enfeite, está falando de adornos. Não está falando de uma imagem de que recebe culto, como existe na Igreja Católica. No catolicismo existe o culto às imagens, o que é completamente ausente no Templo de Salomão ou no Templo de Ezequiel. Tanto é assim, que esse dicionário enciclopédico da Bíblia, que é da Igreja Católica, olha o que eles vão falar sobre a idolatria no Antigo Israel. Até hoje, nenhuma imagem foi encontrada que pudesse ser considerada como imagem de Javé. Há apenas uma moeda não israelita de Gaza, século V a.C., em que Javé é representado como Dionísio. E ele continua, em Deuteronômio 4,15, as imagens de Javé são também proibidas pelo motivo de que Javé no Sinai não se demonstrou em figura nenhuma. Que o culto legítimo a Javé era de fato sem imagem, vê-se bem nas narrativas bíblicas. Só a arca era o símbolo, e nas paredes do templo, e os touros que carregavam a bacia de bronze nunca foram objeto de adoração. Preste atenção. Nunca foram objeto de adoração. Só a serpente de bronze foi mais tarde venerada com sacrifícios de perfumes e, por este motivo, afastada do templo. Então, a própria literatura católica fala isso. Primeiro, não existia nenhum pintor e escultor em Israel, porque era proibido. Segundo, Deus não tinha imagens. Terceiro, tudo aquilo lá, a arca, os querubins, os ornamentos, era tudo simbólico e apontava não só para a glória de Deus, mas apontava para o ministério de Cristo. Para o ministério de Cristo apontava o templo, a liturgia sacerdotal, os sacerdotes, as vítimas imoladas, o sábado e toda aquela cultura religiosa que Deus deu a Israel apontava para Jesus,
Agora, quando Jesus vem, tudo se cumpre e deixa de ser. Agora, o que os católicos fazem? Eles vão buscar na antiga aliança algo que já foi abrogado, que já acabou, que apontava para Jesus. Nós não precisamos de imagem. Primeiro que é proibido lá entre os 10 mandamentos, é o primeiro mandamento. Proibido fazer imagens de escultura. Proibido ter outros deuses diante de mim, Deus disse. Mas o Daniel, ele quer reviver, mesmo contrariando a lei de Deus, o culto às imagens. Então ele quer comparar as imagens lá do capítulo 41 de Ezequiel, de um templo que nunca existiu, para tentar justificar o uso de imagens na Igreja Católica, que são coisas completamente diferentes. Por exemplo, na Igreja Católica, as imagens recebem culto, as imagens são beijadas, as imagens são levadas em procissão, as imagens fazem milagres, as imagens choram, derrama lágrimas de sangue, as imagens são reverenciadas, são veneradas e até mesmo adoradas. Elas são levadas nas ruas, as pessoas tocam nelas. Agora, Daniel, você já viu algo parecido no Antigo Testamento? Claro que não. Os querubins ficavam onde? Dentro do Santíssimo Lugar. O Santíssimo Lugar era um local completamente escondido. Somente uma pessoa, uma vez por ano, poderia entrar no Santos dos Santos, que era o sumo sacerdote. E ele não entrava para se dobrar diante dos querubins. Ele entrava para fazer expiação pelo povo, porque existia a tampa do propiciatório, onde Deus, a Shekinah de Deus, descia e ele fazia expiação por todo Israel. Feito isso, saía e nunca mais via essas imagens. Um israelita não via a imagem dos querubins, dos touros, de nada ali que existia adornando o templo no antigo Israel. Agora, o que a gente vê com as imagens católicas? É completamente diferente. As imagens católicas, ela tem uma analogia mais perfeita com o paganismo do que com o judaísmo. Tá? Então não venha com essa não, Daniel, porque isso aí não cola, meu querido. Mas vamos ver como que ele vai desenrolar isso aí, vai falar sobre essas imagens. Se você pega Êxodo 25:18, Deus mandou fazer imagens de 2 querubins na arca. Para que esses querubins? Eu vou te falar, Daniel, para que esses querubins? Qual era a função do querubim? Era ser adorado? A função do querubim era sair em procissão? Ou talvez a função do querubim era receber adoração para que a adoração fosse o protótipo? Mas se fosse o protótipo, seria não a Deus, seria o próprio querubim, o que é uma blasfêmia, o que é idolatria. Então veja bem, Daniel, não tem nem pé e nem cabeça esse argumento que você está usando. Tá? Outra coisa, todas as imagens que Deus mandou fazer, é Deus que mandou fazer. Pode perceber que ninguém tinha autoridade de fazer imagens. Nenhum judeu tinha autoridade de fazer imagem. Eu acabei de mostrar isso na própria literatura católica. Você não vai ver pintor, você não vai ver escultor fazendo imagens de querubins nas casas dos judeus. Não tinha isso. Foi uma imagem específica que Deus mandou fazer para um local específico e para um culto específico. Completamente diferente. E que simbolizava algo específico. Não era para todo Israel. Não era um objeto de culto. Que é totalmente contrário ao que diz a Igreja Católica. A Igreja Católica, o Daniel vai falar mais à frente sobre o catecismo católico, que realmente as imagens elas recebem uma veneração que é transportada para o protótipo, ou seja, para a imagem original, que seria, por exemplo, alguém se ajoelhando diante de Maria. A pessoa, na verdade, não era a imagem de Maria que recebia a reverência, a honra, a oração, e sim a própria Maria. Tá? É mais ou menos nesse sentido. Mas isso não existe em Israel. Agora, vamos deixar claro uma coisa. Os protestantes não são contra a arte. O que nós encontramos no Antigo Testamento, e o que o Daniel citou aí, é apenas arte de decoração. Não é arte de veneração e de culto. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é a arte, outra coisa é a arte enquanto culto, arte enquanto sagrada. Isso não existia em Israel. Deixa eu mostrar para você, Daniel, talvez você não conheça, mas os protestantes gostam muito de arte, inclusive de arte religiosa. Vamos lá. Vou te mostrar aqui, Daniel, algumas artes muito bonitas aqui que os protestantes eles têm. Por exemplo, aqui
na parte superior, essas duas figuras estão nos vitrais da primeira igreja batista de Curitiba. Uma mostrando aqui o batismo de Jesus por João Batista e a outra do próprio Cristo aqui como o bom pastor. Essa arte nós vamos encontrar na arte primitiva da igreja, que não era uma arte de adoração, uma arte que recebia culto de veneração, que as pessoas cultuavam e coisa parecida, tá? Que tem depois do Concílio de Nicéia II. Mas era uma arte enquanto instrução, uma arte pedagógica, tá? Abaixo aí nós temos vitrais das igrejas presbiteriana à esquerda e da igreja metodista à direita aí com uma Bíblia, né? Muito bonita por sinal. Então os protestantes, eles não são contra as artes. Eles são sim contra a arte enquanto objeto de veneração ou idolatria. Por exemplo, quando surgiu a Reforma Protestante e ela alcançou a Holanda, a Reforma produziu muitos artistas, grandes músicos como Bach, e aqui Rembrandt, ele foi um excelente artista e ele pintou várias passagens bíblicas. Por exemplo, a Sagrada Família. Aqui está mostrando Maria, José e o menino Jesus aí numa família normal. E tem até alguns anjinhos aqui. Isso é arte, tá? Isso é arte de um protestante. Rembrandt era protestante, era puritano. O outro aqui, o filho pródigo, uma passagem da Bíblia. A gente encontra isso nas catacumbas também, a questão do filho pródigo e tal, e algumas artes primitivas cristãs, que são apenas, deixa eu explicar, são apenas arte. Elas apenas simbolizam algo para instruir o fiel. Elas não são objetos de veneração e de culto, tá? Coisa completamente diferente, Daniel, é isso aqui. Isso é idolatria. Isso não é arte. Isso é arte enquanto idolatria, enquanto arte de culto, arte de veneração. Então, quando a arte se torna idolatria, quando as pessoas se curvam diante dela e prestam um culto de idolia a ela, ou qualquer tipo de culto, aí ela se torna realmente em idolatria, tá? Mas fora isso, não. Então, essa é a grande diferença. O que os católicos, os apologistas católicos não entendem, ou fazem que não entendem, tá? Com a realidade que eles estão querendo representar e acusar os protestantes. Então os protestantes não são contra a arte, os protestantes são sim contra a arte enquanto idolatria, como nós acabamos de demonstrar. O problema é que os protestantes eles tentam igualar todo tipo de imagem, como se tudo fosse proibido, e nós sabemos, biblicamente, que não são. Existem imagens proibidas e existem imagens permitidas. Exatamente, não são proibidos mesmo. Daí eu acabei de demonstrar isso. Então, uma coisa é a arte, outra coisa é a arte enquanto objeto de veneração e de culto. Essa é proibida. A outra não. A outra é apenas estética. É um ornamento que ensina e que instrui de alguma maneira. Tá? Essa arte ela não é proibida e os protestantes não são contra essa arte. Agora, contra a arte enquanto objeto de culto, que aparece nas igrejas católicas, nos cultos católicos, onde as pessoas beijam as imagens, acreditam que as imagens transmitem algum tipo de poder, porque elas precisam tocar nessas imagens, elas precisam orar a essas imagens, mesmo falando que essa oração ela não vai para a imagem, sim, para a pessoa que a imagem representa, tá? Não tem nenhuma justificativa. Isso ela recai sobre a condenação do primeiro e segundo mandamento. Não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagem de escultura. Todas as vezes que você vê a Bíblia condenando imagens, imagens de ídolos e não imagens sagradas. Está aqui um grande exemplo que o templo estava cheio dessas imagens sagradas. Isso não é verdade. Eu não vou falar que é mentira, mas não é verdade, Daniel. Não é isso. Deus não condena apenas a imagem dos falsos deuses. Ele está condenando a imagem dele mesmo. Ele proibiu, aliás, esse livro aqui que eu acabei de citar, ele fala que Deus proibiu fazer imagem dele mesmo. Olha, Moisés, vocês não viram nenhuma imagem quando eu dei a lei para vocês lá no Monte Sinai. Portanto, não vão cair no erro de fazer imagens de alguém que é invisível como eu. É isso que Deus falou. Tá aqui, ó. Deixar aqui o versículo para você. E não foi uma ou duas vezes que Deus falou isso. Deus alertou várias vezes. Não era só proibido fazer imagem dos falsos deuses, mas imagem do próprio Deus. Agora, o que dizer dessa imagem aqui, olha? A imagem do Divino Pai Eterno.
Olha aqui, eles representam o próprio Deus e estão caindo na proibição que Deus deu a Moisés. Pois é, essa é a doutrina católica, que passa de todos os limites da arte e transforma a arte num objeto de idolatria. Deus, o próprio Deus já deixa claro isso na Sagrada Escritura, que as imagens, por ele mesmo, já foram instrumentos, diversas vezes na Sagrada Escritura, pedagógicos. Não, isso não é verdade. Não é verdade mesmo. Me mostra um versículo, Daniel, um versículo só da Bíblia, onde Deus ele fala para utilizar as imagens dos querubins de forma pedagógica. Onde? Me mostra um versículo. É claro que você não vai me mostrar, não é? Porque não existe. Não existe um só versículo. Por quê? Porque as imagens dos querubins, assim como a arca, assim como o templo, assim como o sacerdote, assim como os rituais, o cordeirinho, tudo apontava para Jesus, era simbólico. Era simbólico, tudo apontava para Jesus. Não era pedagógico, como o pastor João Flávio falou que era na igreja, do século III, começo do século IV, as imagens. Ele disse que as imagens eram de fato um instrumento pedagógico. E quem vai falar isso não somos nós protestantes, Daniel. Eu acho que você não lê nem a literatura da sua igreja. Porque se você lesse, você não estaria cometendo tantos erros assim. Veja bem, vamos ver aqui o que diz de algumas autoridades da Igreja Católica. Bom, a questão das imagens servir como um instrumento pedagógico começou sim na Igreja Católica, tá? No começo, ela tinha uma boa intenção de instruir aquelas pessoas que não eram alfabetizadas, que vinham para a igreja. Então, como bem explicou aí o pastor João Flávio, até usando alguns exemplos, né? Olha, esse aqui é João, esse aqui é Pedro, esse aqui é Maria, esse aqui é fulano de tal. Eles fazem parte dessa história. É mais ou menos como as professoras das escolas dominicais das nossas igrejas instruem as crianças hoje. Pega lá um flanelógrafo, coloca umas figurinhas lá, ó, os 3 jovens na fornalha ardente, coloca o fogo, coloca uma estátua, tal, e explica a história através daquelas figurinhas. Era mais ou menos isso que existia na igreja no princípio, tá? Vamos ver alguns depoimentos aqui. Por exemplo, Gregório Magno, olha o que ele diz. Pois a representação pictórica é utilizada nas igrejas por esse motivo, que aqueles que não conhecem as letras possam pelo menos ler, olhando para as paredes, o que não conseguem ler nos livros. Teodoreto de Ciro, ele vai dizer o seguinte, olha, os pintores, ao representar na tela ou na parede as histórias passadas, não apenas alegram os olhos de quem as contempla, mas também conservam vivas por muito tempo as memórias dos eventos que já se foram. Isso é legítimo, tá? Isso é uma função legítima da arte. Por exemplo, Gregório de Nissa, o desenho mudo sabe falar sobre as paredes das igrejas e ajuda grandemente. E de fato, por uma população semi-analfabeta ou totalmente analfabeta, aquelas figuras ali, em princípio, era um bom método pedagógico para ensinar a fé cristã. Agora, o problema disso é que com o passar do tempo, isso vai se transformar numa idolatria. Tá? Vamos ver aqui alguns argumentos. A Enciclopédia Católica, volume 7 dessa Enciclopédia Católica. Olha o que eles dizem. Filostórgio, que era um iconoclasta muito antes do século VIII, diz que no século IV, os cidadãos romanos cristãos do Oriente ofereciam presentes, incenso e até orações para as estátuas do imperador. Seria natural para que pessoas que se curvavam, beijavam e incensavam águias imperiais em imagem do César, devessem dar aos mesmos sinais à cruz, às imagens de Cristo e ao altar. De tal forma que nos primeiros séculos bizantinos cresceram tradições de respeito gradualmente se fixaram como todo cerimonial. Tais práticas se espalharam em alguma medida para Roma e para o Ocidente, mas sua casa era a corte em Constantinopla. Muito depois, os bispos francos, no século VIII, ainda eram incapazes de entender formas que no Oriente eram naturais e óbvias, mas para os alemães elas pareciam ser degradantes e servis. Então, olha que interessante. Ele disse que não foi uma igreja paganizada que começou o uso das imagens, mas de certa forma o culto às imagens começa aí. Olha, as pessoas que eram chamadas aqui pela enciclopédia de cristãos, elas beijavam, ofereciam incenso à imagem do imperador.
E a igreja, os líderes não falavam nada. Mas é óbvio que quando eles colocassem uma imagem de Cristo, de Maria, de Pedro, de Paulo, sei lá de quem, é claro que seria natural, como a própria enciclopédia fala, ele transferir esta paganização com uma roupagem cristã. Tá? Então, a própria literatura católica é que está falando por nós, Daniel. Nós somos nós. Então, seria importante você ler um pouquinho mais de literatura da sua própria igreja. Vamos ver aqui mais algumas coisas. Olha o que diz o Monsenhor Urbano Osíris, né? Ele é sacerdote da Arquidiocese de Porto Alegre. Ele escreveu num site, eclesia.com.br, que saiu na revista Teocomunicação, lá de Porto Alegre, volume 27, de 97. Tá? Você pode acessar isso pelo Google. Ele diz o seguinte, em uma parte desse artigo, ele diz o seguinte, olha, o cristianismo primeiro evitou em geral o culto das imagens, por causa do perigo da idolatria. Mais cedo, introduziu imagens como adorno e ilustrações. Olha, primeiro, adorno, tá? A gente vai encontrar isso na história da igreja, sim. Não são objetos de culto, eles não são cultuados, eles não são beijados, eles não são colocados em altares. São apenas adornos. Depois, ilustrações. Aí cai na questão da pedagogia, que nós lemos aqui três personagens da patrística aí falando. Passando depois ao seu culto. Olha, é a mesma coisa que o pastor João Flávio estava explicando. Sobretudo no Oriente. Aparecem então símbolos e figuras decorativas que lembram os mistérios da salvação em torno da pessoa de Jesus e dos apóstolos. Um outro site aqui, também católico, olha o que ele diz. De fato, o cristianismo se adaptou à cultura europeia de maneiras que seriam irreconhecíveis para os primeiros cristãos judeus. Os apóstolos ficaram chocados com igrejas barrocas cheias de estátuas e pinturas. A missa parece pouco com a última ceia com Jesus que eles comemoraram. E para finalizar aqui, o testemunho de um dos maiores teólogos aí da Igreja Católica, muito citado entre os eruditos católicos, que é Ludwig Ott. Eu acho que essa é a pronúncia do nome dele. Tá? Ele tem essa obra aqui, Manual de Teologia Dogmática, que está em espanhol, inclusive qualquer um pode acessar em PDF, tá? Mas ele tem um inglês e não foi traduzido para o português ainda. Mas na parte sobre imagem, olha o que ele vai falar. Originalmente, as imagens não tinham outro propósito, a não ser o de instruir. Pronto. Era apenas de instruir. A veneração delas, através de beijos, reverências, velas acesas, incensações, desenvolveu principalmente na igreja grega dos séculos 5 ao 7. Os iconoclastas do século 8º e 9 consideraram este culto como um retorno ao paganismo. Você percebeu aí? A idolatria começa a partir do século V, que elas começam a ser reverenciadas aos pouquinhos, a um processo de paganização e de idolatria. Elas começam a partir do século V e ganha o seu auge no século VII, onde estoura aí a guerra iconoclasta com a imperatriz Irene. Portanto, meu querido Daniel, tá? Não somos nós que estamos falando, não é o pastor João Flávio, tá bom? É a própria literatura católica. Mas vamos ver o que ele tem mais a dizer. Ele vai citar agora, acho que, o Catecismo Católico, enfim. O Catecismo da Igreja Católica, ele deixa claro, no número 1192, tem alguns outros, mas eu vou usar somente esse hoje aqui no vídeo, que diz assim: as santas imagens presentes em nossas igrejas e em nossas casas destinam-se a despertar e a alimentar nossa fé no mistério de Cristo. Por meio do ícone de Cristo e de suas obras salvíficas, é a Ele que adoramos. A gente adora a Deus e não a imagem. A imagem, ela serve como uma comunicação para potencializar a minha memória, potencializar o meu gesto de devoção. A imagem é um instrumento pedagógico. Ele vai citar então o Catecismo Católico, né? Aqui eu já marquei onde ele citou, eu até grifei muitas coisas aqui, principalmente em relação à idolatria,
né? Vamos ver aqui na página 557, no tópico 2118 e 2212, diz aqui, ó, o que consiste idolatria? Consiste em divinizar o que não é Deus. Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura em lugar de Deus. Mas não é só em lugar de Deus. É junto com Deus também. Não é só em lugar de Deus. Não é a questão de nós temos aqui Deus e o objeto de culto. Aí nós tiramos Deus e deixamos um objeto de culto. Não é isso. Tá? Idolatria não é só você substituir Deus por qualquer outro objeto, mas colocar Deus junto com qualquer outro objeto. Quando Israel foi capturado, as tribos do norte foram capturadas pelos assírios, o que aconteceu? Os assírios deixaram um pouco ali, um povoadinho ali, e trouxeram outros povos pagãos para morar ali na parte norte de Israel, onde tinha as 10 tribos. O escritor, se eu não me engano é Reis, eu acho que é Reis, ele vai dizer que eles adoravam tanto Javé, o Deus verdadeiro, quanto outros deuses. Então não era a questão deles ter substituído Javé por outros deuses. É a questão deles terem colocado outros deuses junto com Javé. Isso era idolatria também, mesmo eles adorando Javé. Então a questão não é essa, de apenas de tirar um e colocar outro. É de manter os dois juntos. Quando mantém Maria recebendo veneração como Jesus, o Pai e o Espírito Santo, isso já é idolatria. Tá? Mas vamos ver aqui. Ele disse que... Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui. A minha... Ah, tá. O argumento dele é que, usando aqui o que diz o Catecismo Católico, eles falam o seguinte, olha. Por meio do ícone de Cristo e de suas obras salvíficas, é a Ele que adoramos. Mediante as santas imagens da Santa Mãe de Deus, dos anjos dos santos, veneramos as pessoas nelas representadas. Esse argumento aqui não é da Igreja Católica Romana, vem de Nicéia II, do Oriente. Tá? Se alguém leu aí as atas e os anátemas do Concílio de Nicéia, vai perceber que esse argumento é lá do Oriente, que a Igreja Católica Ocidental, a Igreja Romana, pegou para si e incorporou aqui no Catecismo Católico. Agora, olha que interessante. Sabe quem que usava esses mesmos argumentos que o Daniel, a Igreja Católica inteira usa? De que nós não adoramos a imagem, nós não veneramos, nós não prestamos culto à imagem em si, mas sim à pessoa que ela representa. Sabe quem que os apologistas cristãos falavam que usava isso? Os pagãos. Vamos dar uma olhadinha? Olha o que diz aqui, por exemplo. Atenágoras, no livro Petição em Favor dos Cristãos, no tópico 18. Olha o que ele vai dizer. Há aqueles que dizem que isso são apenas estátuas, mas é aos deuses que eles se referem, que as procissões que a eles se fazem, os sacrifícios que eles oferecem, terminam nos deuses, e a eles se dirigem, que não existe, enfim, outro meio de aproximar-se dos deuses sem este. Os deuses são difíceis de aparecer claramente. O mesmo argumento que o Daniel usou é que Atenágoras fala que os pagãos usavam contra os cristãos, quando eles eram colocados contra o muro com acusação de idolatria. Vamos ver então Arnóbio, no livro Contra os Pagãos, a parte 6, o capítulo 6, parte 17. Mas você erra, diz meu oponente, e está enganado, pois não consideramos nem o cobre, nem o ouro, e nem a prata, ou aqueles outros materiais dos quais as estátuas são feitas, como sendo em si deuses e divindades sagradas. Mas neles, olha a semelhança, mas neles adoramos e veneramos aqueles a quem a sua dedicação como sagrado introduz e faz habitar em estátuas feitas por trabalhadores. O que o Daniel está usando e o que o catecismo católico desde Nicéia II usa, através de João de Damasco, era que os pagãos usavam contra os cristãos nas primeiras gerações de cristãos pós-era apostólica. Tá? É lamentável, mas infelizmente essas pessoas, ou elas não leem essas coisas, ou elas fazem que não leem, ou fazem que não sabem, e acaba errando grandemente. Deus fala, meu povo, ele erra porque lhes falta conhecimento. Mas vamos lá, vamos ver o que o Daniel vai falar. Memória, potencializar a movimentação da... Entendeu?
Aí aqui vai dizer, né? Mediante as santas imagens da Santa Mãe de Deus e dos anjos e dos santos, veneramos as pessoas nelas representadas. Foi como aquela parte do Evangelho que Nosso Senhor diz assim: de quem é que está a imagem aí nesta moeda? De César. Veja, há uma comunicação, não há problema nenhum termos como instrumento pedagógico as imagens. Sim, não há nenhum problema, e nós já falamos isso, e os protestantes concordam. O problema está no culto, Daniel, você não está falando no seu vídeo, que as imagens recebem este culto. Está lá no Concílio de Nicéia II, que é considerado um concílio infalível e aprovado pelo Papa Adriano da época. Tá? E depois toda a geração de papas da Igreja Católica aprovaram esse concílio. Lá as imagens recebem e é obrigado a beijar essas imagens, a ter imagens nas igrejas, a acender velas a essas imagens. Tá? Isso é um culto. Eles dão até o nome, culto de idolia. Para Maria, culto de hiperdulia, e para Deus, culto de latria, que na verdade não funciona na prática coisa nenhuma isso. É apenas uma questão teórica. Na prática, o fiel não vai ficar fazendo ou tentando lembrar se é dulia, latria, hiperdulia. É tudo junto, meu amigo. Na prática isso não funciona. Até porque existem diversos instrumentos pedagógicos aí através de várias coisas, né? Inclusive das imagens. E esse pastor ainda vai tentar aí jogar a Igreja Católica no meio da Umbanda, né? Dessas da Umbanda, dizendo que chegar numa loja, as pessoas têm a liberdade de querer. Eu cheguei a ir lá para ver o santado, tinha lá imagens de santo, dizendo no terreiro de Umbanda, é a mesma coisa, né? Em lugares errados, porque estão sendo distorcidas, estão sendo... Aí ele vai falar sobre uma questão de terreiro de macumba, que tem imagens, mas ele viu que tem uma Bíblia também lá no terreiro de Umbanda, não sei se é Umbanda, tal. A Umbanda ela é sincrética, ela mistura catolicismo com cultos afro, né? Que é diferente do candomblé. No candomblé você não vai encontrar a Bíblia, mas na Umbanda vai porque ela é sincrética. Mas isso não tem nada a ver também, não tem nada a ver. A questão é, se você for perguntar para um umbandista, faz o teste, Daniel. Pergunta para um umbandista, você adora as imagens de Iemanjá, as imagens dos caboclos? Você adora essas imagens? O que ele vai falar? Nós não adoramos imagem. Imagem é um pedaço de gesso. Nós cultuamos quem? Os espíritos. É o mesmo argumento, Daniel. Faça esse teste, meu querido. Então, esse argumento usado no catecismo católico e pelos apologistas católicos hoje em dia não faz o menor sentido. Quem usa isso são pagãos. Os pagãos utilizam isso para se livrar da acusação de idolatria. Tá? Mas na prática não existe nenhuma diferença entre o que um fiel católico faz diante das suas imagens e que um pagão faz diante das imagens dos seus deuses. Nenhuma. Tá? Você pode até querer justificar com invenções de latria, hiperdulia, dulia, enfim, coisas que o fiel, eles não estão nem aí para isso. Mas muito bem, o vídeo já deu mais de 1 hora, se você me desculpa, eu acho que deu mais de 1 hora, tá? Mas era necessário responder este vídeo do Daniel. Tem outro vídeo também que eu quero falar, que ele fez contra mim, e um outro sobre purgatório. Nós queremos mostrar também os erros do Daniel, onde ele comete vários erros nessas questões, como de costume todos os apologistas católicos fazem, né? Porque não são doutrinas bíblicas, são doutrinas extras e antibíblicas muitas vezes. E eu não falo isso para denegrir ou para acusar ou para massacrar católicos, não. Eu faço isso para alertar, porque eu tenho amor pelos católicos. Eu quero que eles se convertam e sirvam o verdadeiro Deus em espírito e em verdade, sem imagens. Somente o Senhor em espírito e em verdade. Paulo fala, de agora em diante, nós não conhecemos mais o Senhor na carne. Então, aqueles que conheceram na carne, ficou apenas na lembrança. De agora em diante, o Senhor Jesus está em espírito. Nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que o Daniel tenha gostado também. É claro que ele não vai ficar contente, porque ele foi refutado. Isso vai ferir o ego dele. Mas, Daniel, estamos orando pela sua alma. Tá bom, meu querido? Fique com Deus e até a próxima, se o Senhor assim permitir.